Para você que nos visita hoje pela primeira vez, eu só queria compartilhar algo com você muito importante. A Vinho Novo, além de ser um lugar de gente feliz, nós temos uma cultura. Qual é a cultura da Vinho Novo? A cultura da Vinho Novo é apoiar você, né? Todos os membros da nossa igreja, seja membro, seja visitante, para que você possa crescer espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Então a Vinho Novo é uma igreja que apoia o seu crescimento. Bem-vindo a um lugar onde pessoas têm crescido, têm prosperado, têm sido usadas por Deus, têm sido cheias da presença de Deus. E ao final do culto você pode passar ali fora e pegar um presente. A Ianca vai estar lá fora com um presente. Nós queremos poder te abençoar. Amém? Você está feliz? Diga glória a Deus. Que bom que você está feliz. Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração bem rapidamente, porque eu sei que hoje você vai pagar o almoço para alguém aí. Eu não tenho onde almoçar hoje, viu? Então eu vou ter que pagar o almoço para alguém. Eu vou ter que levar alguém para almoçar e pagar o almoço dele. Quero ler com você Levítico capítulo 1, verso de número 1. Quero falar hoje sobre o propósito eterno. Fala comigo, o propósito eterno. Diga, existem propósitos que passam, mas existem propósitos que são eternos. E os propósitos eternos, logicamente, eles são de Deus. Quando eu olho Levítico capítulo 1, verso número 1, a palavra do Senhor diz assim: e chamou o Senhor a Moisés. E chamou o Senhor a Moisés. Sabe, irmãos, quando nós lemos essa introdução dessa frase, o início dessa frase, nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, Deus chamando o homem. No jardim, na viração do dia, um certo dia, Deus chega e diz: Adão, onde você está, Adão? É lógico que Deus sabia onde Adão estava, porque a Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Mas a questão não era saber onde Adão estava, a questão era trazer Adão para perto dele, era estar com Adão. Então de Gênesis a Apocalipse nós vamos ver Deus chamando o homem para estar consigo, chamando o homem para viver com ele, por ele e para ele. Sabe, irmãos, eu disse aqui esses dias passados que Deus passa na vida do homem duas vezes. Primeira delas, para que ele o reconheça. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que cura, que restaura, que liberta, que dá vida. Ele é isso, é isso, é isso, é aquilo, aquilo outro. E a segunda vez, quando Deus passa na vida do homem, Deus o chama. Deus passa para o chamar para andar com ele. Sabe, e eu entendo que quando ele passa pela segunda vez, alguns o seguem por amor. João Batista não o seguiu. Sabe, mais alguns o seguem por amor. Outros o seguem pela dor. Outros vêm pela dor. Outros vêm simplesmente porque querem Deus. Porque querem, sabe, ter uma experiência com Deus. Mas outros não. Outros vêm pela dor. Outros vêm pela dor. O fato é que Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Agora eu preciso que você entenda nessa manhã que o chamado de Deus para a sua vida, quando Deus te chama, Ele te chama para um propósito eterno. Deus não te chama para viver um romance. Deus não te chama para viver um momento. Deus não te chama para ter momentos de prazeres. Não, Deus te chama para viver um propósito eterno. Deus te chama para viver com Ele eternamente. E quando eu olho para o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz: e chamou o Senhor a Moisés. Talvez você não saiba, mas chamou nesse contexto, e chamou, a palavra chamou, ela vem do hebraico, que quer dizer vaikra.
mensageiro. Mensageiro. Então todos nós temos um chamado de Deus. Na Vinho Novo, você é chamado para adorar, você é chamado para servir, você é chamado para evangelizar, você é chamado para batizar, você é chamado para ensinar, você é chamado para fazer discípulos, você é chamado para tocar, para cantar, para ficar na recepção, você é chamado, no geral, para servir a Deus, servir as pessoas, servir ao reino. Sabe, querido, e nós vamos entender estudar algumas coisas importantes nessa manhã, a respeito do chamado, E eu preciso que você entenda isso nessa manhã, porque se você entender, meu amado, se você entender, minha irmã, o que Deus quer de você, tenho uma convicção de que sua vida nunca mais será a mesma. E chamou o Senhor a Moisés. E o que eu aprendo isso aqui? Quando Ele te chama, Ele te comissiona. Vou dizer novamente, quando Ele te chama, Ele te comissiona. Quando Deus tira Moisés das águas, Deus já tinha um propósito na vida dele. Quando Deus chama Moisés lá do Egito, Deus já tinha um propósito definido para ele. Qual era, pastor? Ser libertador de Israel. Deus já tinha um chamado, um propósito para ele. Então Deus chama Moisés com um comissionamento. Quando Deus chama Pedro, quando Deus chama André, quando Deus chama seus irmãos, eles estão pescando, e Jesus diz: olha, vinde a mim, eu estou chamando vocês. E Jesus logo já dá um comissionamento para eles: olha, eu farei de vocês não pescadores de peixes, eu farei de vocês pescadores de homens. Pescadores de homens. Sabe, um comissionamento, quando Ele chama a igreja, quando Ele diz: olha, vinde a mim, igreja, vinde a mim vocês, venham do jeito que vocês estão. Ele também nos dá um comissionamento como igreja. Ele diz: olha, vocês devem ir pregar o Evangelho, vocês devem, anunciar o Evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, vocês devem anunciar a palavra, vocês devem formar discípulos, ministrar na vida deles, ensiná-los todos os dias. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Deus não te chama para ficar sentado num banco de igreja, vindo nos cultos todos os domingos simplesmente para assistir culto. Deus te chamou para algo. Deus te chamou para alguma coisa. Quando Deus chama Moisés, quando Deus chama Abraão, quando Deus chama Jacó, quando Deus chama Isaac, quando Deus chama Davi, quando Deus chama Samuel, quando Deus chama Ana, quando Deus chama Noemi, quando Deus chama Esther, Ruth, quando Deus chama Pedro, Tiago, João, Lucas, Bartolomeu, Deus chama todos esses homens com um propósito. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã, que tem entrado nessa igreja todos os dias, para que Deus tem te chamado? Vamos batizar, irmão? Ah, pastor, eu não estou sentindo que é a hora de batizar. Por quê? Ah, pastor, eu ainda não decidi se eu vou ser cristão ou não. Por quê? Ah, pastor, eu não decidi ainda, eu só quero ficar no culto, de domingo ou de quinta, eu gosto de vir na campanha, eu gosto disso, eu gosto... Por quê? Eu conheço alguns namorados que namoram aí 8 anos, 10 anos, eu conheço homens que estão amaziados com as suas esposas. Por que não casa? Por quê? Ah, mas pastor, casado com fé, não é que é? Amigado com fé, casado é, não diante de Deus. Por que você não casa? Se você ama essa esposa, coloque uma aliança no dedo dela, vai no cartório, passa ela no seu nome. Passa ela no seu nome. Irmãos, nós fomos chamados com um comissionamento. Quando Deus te chama com um comissionamento.
Quando alguém criou esse copo com um propósito. Quando alguém criou esse microfone, Deus criou esse microfone com um propósito. Quando alguém criou essa caixa de som, alguém criou ela com um propósito. E se essa caixa de som não servir, não sair o som amplificado, é melhor jogar fora, ela não pode ficar de enfeite aqui. Se esse microfone não servir, eu preciso jogar ele fora. Sabe, irmãos, você precisa ser útil. Você é útil, você precisa ter utilidade. Deus quer te usar nesses dias. Será que eu posso ouvir um amém? A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é: quando Deus te chama, Ele quebra todas as impossibilidades na sua vida. Quando Deus te chama, Ele quebra todas as impossibilidades na sua vida. Então, não há desculpas. Porque quando Deus chama Moisés, Moisés diz assim: Senhor, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Deus fala assim: não tem problema não, eu vou pegar Arão e vou levantar Arão, e Arão vai com você. O que você precisar falar, Arão fala. Quando Deus chama Gideão, Gideão era o menor da casa do pai dele. E aí Deus chama Gideão e Gideão fala assim: mas eu, Senhor, eu sou o menor na casa de papai. Olha aí, eu tenho tantos irmãos, sabe, grandes, fortes. Deus já quebrou a impossibilidade da pequenez. Deus disse para Gideão: eu te faço grande, eu sou contigo, eu estou com você, sou eu quem vou te dar a vitória. Então não existe impossibilidades para mim e para você quando Deus nos chama. Aí Moisés diz assim: Senhor, mas eu vou lá, vou chegar diante do povo no Egito para Faraó, e vou dizer o quê? Que o Senhor nem nunca apareceu, ninguém viu o Senhor, como que eu vou falar? Deus falou assim: diga para eles que o eu sou te enviou, e eles vão saber quem é. Sabe, irmãos, não existe desculpas. Davi era uma impossibilidade. O profeta chega na casa de Davi para ungir alguém, Jessé pega todos os filhos dele, os mais fortes, os mais bonitos, os mais bombados, que fazia academia todos os dias, que passava gel no cabelo, pomada, sabe, a barba toda picotada, certinha. E aí, quando Samuel olha um que estava bem forte, barba feita, cabelo na pomada, roupa top. Samuel disse assim: deve ser esse. Deus falou assim: tem um ruivinho lá no meio do mato, manda chamar ele, que enquanto que ele não chegar, ninguém senta na mesa para comer. Davi era uma impossibilidade. Eu não sei onde você está, e talvez ninguém esteja te vendo, mas eu estou aqui para dizer algo para você nessa manhã. O Senhor está te observando, o Senhor te vê, e não importa de onde você veio, onde você nasceu, quem você é, a sua condição financeira. Deus quebra nessa manhã toda a impossibilidade na sua vida, para que Ele cumpra o propósito dEle na sua vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Jesus, o próprio Jesus, era uma impossibilidade. O próprio Jesus era uma impossibilidade. O próprio Jesus. Você está aí, diga amém. Olha para mim aqui. O próprio Jesus era uma impossibilidade. Curioso morre, sabia? Cuidado. Vou contar uma história para vocês, de curioso. Tinha um acidente, cheio de gente assim, em volta do acidente, aquele monte de gente, todo mundo querendo ver. Aí entrou um cara e falou assim: dá licença, eu sou curioso, eu sou parente da vítima, dá licença, eu sou parente da vítima. Quando ele chegou, o burro tinha sido atropelado. Então, olha para mim. Olha para mim. Até Jesus era uma impossibilidade. Alguém disse assim:
Tem alguém aí que está curando, expulsando demônio, fazendo coisas maravilhosas. Quem é? Jesus de Nazaré. E alguém responde e diz assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe, irmão, talvez você nasceu em Poconé, em Livramento, Santo Antônio, Barão de Melgaço. Cadê Antônio? Barão de Melgaço. Talvez você é lá do Três Barras, do Pascoal Ramos. Você é não sei de onde. Talvez você é de Jataí, de Maracassuné. Talvez você é lá do sertão do Nordeste da Bahia, sei lá de onde. Não importa de onde você veio e não importa onde você nasceu, Deus quebra toda impossibilidade para que Ele cumpra o propósito dEle na sua vida. Para que Ele cumpra o propósito dEle na sua vida. Paulo era uma impossibilidade. Saulo era o perseguidor da igreja, um homem nato, sabe, doutor da lei, cumpridor da lei. A Bíblia diz que Jesus transforma ele numa possibilidade. A Bíblia diz que Jesus pega Saulo, tem um encontro com ele e transforma a sua vida. Sabe, meu irmão, quando Deus te chama, Ele quebra todas as impossibilidades na sua vida. Não existe desculpas para você não dizer nessa manhã: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não existe desculpas. Não existe. Você pode usar qualquer argumento. É igual eu conversava com um irmão esses dias. Qualquer coisa que você me fala da Bíblia, eu tenho um argumento. Sabe por quê? Porque eu conheço a Bíblia. Terceira coisa que eu aprendo nessa manhã é que quando Deus te chama, os sinais te acompanharão. Quando Deus te chama, e chamou o Senhor a Moisés, os sinais te acompanharão. Moisés olha para ele e diz assim: mas eu não tenho nada, Senhor. E Deus diz: o que é isso na tua mão? Ele diz: é um cajado. Joga ele no chão. Moisés joga o cajado no chão. O cajado se transforma numa serpente. O cajado se transforma numa serpente. Pega na serpente. Pega na serpente. A serpente se transforma num cajado. Os sinais. A Bíblia de Jesus diz assim, ó, e estes sinais seguirão os que creem, e em meu nome, sabe, querido, uma certa vez, são tantas coisas, eu não vou nem falar de passado, eu vou falar de atualidade. Esses dias eu chamei um irmão e disse para ele assim, falei: irmão, eu quero que você trabalhe nisso aqui na igreja. Mas pastor, é muito difícil. Eu falei: é verdade, se fosse fácil eu chamava qualquer um. Falei: você vai fazer isso. Pastor, mas é muito difícil. Falei: é difícil mesmo, nada é fácil. E aí esses dias eu comentando com ele, ele falou assim: pastor, eu estou o tempo todo agora envolvido com isso, coisa, é isso, é aquilo, não sei o que, tanta coisa. E eu disse para ele: calma, meu irmão, cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas. Os sinais vão te acompanhar. E é assim, irmãos, é assim. Todos aqueles que se dispõem a andar debaixo de um chamado, a andar debaixo de um comissionamento, as coisas começam a acontecer, portas começam a se abrir. Moisés realizou coisas que ele jamais imaginaria que realizaria. Sabe por quê? Porque o Senhor estava com ele. Jesus disse para mim e para você: eu vos dou poder e autoridade, pode ir, pisam serpentes, orem por enfermos, expulse demônios, faça o que vocês precisam fazer, porque se vocês fizerem, se vocês forem, vocês farão obras maiores do que eu. Sabe, irmãos, quando Deus te chama, os sinais
vão te acompanhar. E é isso que eu quero profetizar nessa manhã. Onde você colocar as suas mãos, haverá cura. Onde você colocar as suas mãos, vai prosperar. Teu negócio vai prosperar, tuas vendas vão melhorar. Sabe, Deus vai te dar sabedoria, entendimento. A quem você falar, as pessoas vão sentir paz, vão sentir refrigério. Ei, tem alguém esperando uma palavra tua, tem alguém esperando uma oração tua, tem alguém te esperando para que você o convide para um churrasco, para que você testemunhe do que Deus tem feito na sua vida. Deixa Deus te usar. Ah, pastor, não acontece nada na minha vida, porque você não faz nada. Comece a fazer, e você vai ver que os sinais vão te acompanhar. Que os sinais vão te acompanhar. Os sinais vão te acompanhar. Os sinais vão te acompanhar. Vai acontecer coisas que você nunca imaginou que aconteceria. Que você nunca imaginou que aconteceria. Primeiro, quando Ele te chama, Ele te comissiona. Quando Ele te chama, Ele quebra as impossibilidades. Quando Ele te chama, os sinais te acompanham. E por último, quando Ele te chama, Ele transfere a unção que está sobre Ele. Quando Ele te chama e você aceita, Ele transfere a unção. Você está aí, diga amém. E talvez esse aqui seja um dos pontos mais importantes da Bíblia. Transferência de unção. Pastor, mas unção transfere? Transfere. E o que é unção? Unção é poder. Unção é poder. O que é unção? Unção é o próprio Espírito Santo. O que é unção? Unção é um estilo de vida que alguém tem. O que é unção? Unção é algo que você recebe de outra pessoa, mas que você não vê, mas que você vive, mas que você experimenta. Explica melhor, pastor, eu vou explicar. Deus precisava transferir para Moisés a unção de sacerdote, de rei, de profeta. Por quê, pastor? Porque ele ia apacentar uma nação. Moisés não era sacerdote, Moisés não era profeta, Moisés não era pastor. Sabe o que Deus fez? Deus manda Moisés para o deserto. E no deserto, Moisés vai trabalhar para um homem chamado Jetro. Vai trabalhar para quem? Para Jetro. Jetro se torna seu sogro, porque ele casa com uma das filhas de Jetro. E enquanto Moisés estava no deserto trabalhando para Jetro, Deus estava transferindo a unção de Jetro para ele, porque a Bíblia diz que Jetro era um sacerdote. Então, quando Moisés servia a Jetro, Deus transferia a unção. Onde Deus transfere a unção? No deserto. Quando Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro. Fala comigo, Moisés precisava ser pastor para cuidar das ovelhas de Israel. O que Deus fez, irmãos? Colocou Moisés para cuidar das ovelhas de Jetro. Quantos querem que Deus cuide da sua casa? Levante a mão aí. Comece a cuidar da casa de alguém.
Quantos querem que Deus mude a sua vida financeira? Levanta a mão. Comece a abençoar a vida de alguém. Porque unção se transfere assim. No meio da crise, das tempestades, das lutas, das grandes batalhas, é nesse momento que Deus te chama e quer te preparar para transferir a unção. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Hoje é o dia de Deus transferir a unção dele sobre a sua vida. Hoje é o dia de Deus começar a fazer algo na sua vida, na sua casa. Mas você precisa aprender a depender de Deus. Escute o que eu vou te falar. Deus vai levantar alguém nesses dias para colocar perto de você. Eu vou dizer novamente, para você dizer que depois você não entendeu. Deus vai colocar alguém perto de você para transferir a unção dele sobre a sua vida. Por quê, pastor? Porque a unção que eu honro é dela que eu recebo. A unção que eu honro é dela que eu recebo. Tem gente que vai estar na igreja a vida inteira e a vida dele vai ser sempre o mesmo perrengue. Ele vai estar sempre com os mesmos problemas. Você pode perceber. Vocês que estão no meio do povo aí, vocês começam seja um pouquinho assim, mais astuto, como disse Jesus, astuto como a serpente. Comece a olhar a vida das pessoas com as quais você convive diariamente dentro da igreja e comece a observar. Tem gente que vai viver a vida inteira a mesma vida, sabe por quê? Porque não honra a unção que sai do altar. Sempre tem eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, porque fulano é isso, porque pastor Júnior é isso, porque pastor Arley é assim, porque pastor Daniel não sei o quê. Essas pessoas não prosperam, elas não rompem, elas não crescem espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, no casamento, em nada, sabe por quê? Porque desonra a unção que está recebendo. Você não é bobo, irmãos, Deus te deu sabedoria. Você deveria saber com quem você deve andar. Porque a unção que você honra é dela que você recebe. Então Deus pega Jetro. Quando Moisés serve Jetro, sabe o que Deus faz? Transfere a unção de Jetro para Moisés. Pega Davi. Davi foi rei em Israel. Davi foi o que em Israel? A quem ele serviu? A quem ele serviu? Saul era o quê? Rei. Deus levanta Davi para servir a Saul. Saul era rei. Quem serve rei recebe unção de rei. Mas Saul queria matar Davi. Saul perseguiu Davi, sim. Mas Davi estava lá todos os momentos. Chegou um momento que Saul entrou numa caverna para soltar um barro. A verdade é essa. E aí ele estava lá, dormiu, e alguém chega e fala assim: está aí, Davi, agora é hora de você matar Saul. Davi diz assim: eu não levantarei a minha mão para tocar no ungido do Senhor. Sabe o que Davi recebe? A unção de rei. A unção de rei. Pastor, e como que a unção de Davi, de Saul, foi transferida para Davi? Simples. Na hora de uma batalha, a Bíblia diz que, eu sei que você lê Bíblia, mas eu só vou passar por cima aqui, porque eu não quero demorar. Deus chama Saul não para ser rei, está na Bíblia. Deus chama Saul para ser capitão do exército de Israel e destruir os filisteus, derrotar os filisteus. O dia que Golias se levanta, Saul fica com medo, não de Golias. Saul fica com medo de perder o trono,
Porque Saul era da tribo de Benjamim, e Benjamim recebeu uma palavra profética de Jacó. Benjamim é lobo que despedaça sua presa pela manhã e de tarde recolhe os seus despojos. A tribo de Benjamim lutava tanto, eles eram tão bons na guerra, eles eram tão bons na espada, que a Bíblia diz que eles lutavam e matavam todos os seus inimigos a ponto da espada ficar grudada nas mãos. Então Saul era um homem de guerra, era um homem de batalha, preparado. Ele não tinha medo de Golias, ele tinha medo de perder o trono. Saul tinha uma unção para derrubar Golias. E Davi tinha uma unção de pastor. Davi era pastor de ovelhas. Mas sabe o que Davi diz? Davi diz assim, eu vou destruir esse filisteu. Saul fala para ele, você é menino, você não vai dar conta. Olha a armadura dele, olha a lança dele, olha o tanto que ele é forte. Davi diz assim, eu vou. E aí, meu irmão, sabe o que Saul faz? Saul arranca a armadura dele. Arranca a armadura dele e coloca sobre Davi. Você não entendeu. Você não entendeu. Saul arranca a armadura dele e coloca sobre Davi. Você pode falar assim, pastor, o senhor está viajando na maionese. Vou te provar. Quando Davi coloca a armadura de Saul, a unção de guerreiro é transferida para Davi. Pastor, prova isso. Aí eu provo quando Paulo pega os seus aventais que ele trabalhava. Os aventais que ele trabalhava, suado, sujo, tinha alguém enfermo. Paulo disse assim, pegue o meu avental, leve onde está o enfermo, coloque sobre ele, e ele vai ser curado. O que é isso? Transferência de unção. Se a unção se transfere através de um avental, unção se transfere também através de uma couraça. Unção também se transfere através de um serviço. Porque foi isso que Elias fez com Eliseu. Elias pergunta, o que você quer de mim, Eliseu? E Eliseu diz, eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero unção dobrada. Tudo que você fez, eu quero fazer em dobro. A Bíblia diz que Eliseu jogava água nas mãos de Elias para ele lavar as mãos. E aí Elias diz assim, você pediu uma coisa muito dura, mas na hora que eu estiver subindo, se você pegar a minha capa, pegar o quê? Mas por que uma capa? Porque unção se transfere do jeito que Deus quiser, não é como a gente acha. Então, para Eliseu se transfere através de uma capa, em Paulo se transfere através de uma capa, de um avental, sabe? De Davi, através de uma armadura. E aí Davi começa a andar com aquela armadura, ele começa a andar, e eu imagino com os meus botões aqui, os céus param e dizem, ei Davi! Alguém lá de cima grita, ó Deus, ó Jesus, ó Espírito Santo, não sei, diz assim, ei Davi, pode parar, a unção já foi transferida, pode tirar a armadura e pode ir contra o filisteu, porque eu já venci todas as impossibilidades da sua vida, você vai derrubar aquele gigante, e você vai cumprir o propósito pelo qual eu designei que Saul fizesse, mas não fez, e eu estou te levantando no lugar dele, cumpra Davi. Aleluia! Sabe o que Davi faz? Mete a mão no bornal. Só os mais velhos que sabem o que é bornal, né? Mete a mão no bornal, arranca 5 pedrinhas, com uma ele gira fundo e derruba o filisteu. Transferência de unção. Josué transferiu a unção. Aliás, Jetro transferiu a unção para Moisés, Moisés transferiu a unção para Josué, Saul transferiu a unção para Davi, Jesus transferiu a unção para os apóstolos. Jesus não pôs um pano, Jesus não pôs uma couraça, Jesus não pôs um capacete, mas Jesus chama os discípulos e fala assim, vem cá. Jesus coloca a mão sobre eles.
Jesus coloca a mão sobre eles e diz: eu vos dou. Cutuca seu irmão aí. Eu vos dou poder e autoridade. O que é isso? Transferência de unção. Então, quando você serve alguém, olha para mim aqui, eu já vou encerrar. Quando você serve alguém, quando você honra alguém, quantos querem ser empresários bilionários? Vamos dizer, bilionários. O que você tem que fazer, irmão? Servir alguém que é bilionário. É simples. Eu vou começar um negócio. Não comece um negócio sem servir alguém que já está nesse negócio. Porque a unção, você começa a andar junto, a unção pega. Quem anda com pastor, vira pastor. Quem anda com vagabundo, quem anda com fofoqueiro, a unção pega. Quem anda com murmurador, murmurador. Quem anda com quem trabalha na igreja, trabalha na igreja. Quem anda com quem não faz nada, não faz nada. Porque a unção pega. A unção pega. É simples. É simples. O evangelho é muito simples. Quando Deus te chama, Ele te comissiona para algo importante nessa terra. Ei, meu irmão, você não é qualquer um, você não nasceu por acaso. Deus tem um propósito extraordinário e sobrenatural na sua vida. Você veio aqui hoje, essa manhã, para entender que Deus não te chamou para ser um mero espectador. Deus te chamou para transformar a sua família, para transformar o seu bairro, para transformar o seu ambiente de trabalho, a sua empresa, os seus negócios. Deus te chamou para ser um agente de transformação nessa terra. Será que tem alguém aqui que pode dizer: ei, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Envia-me a mim. Eu quero concluir dizendo que o propósito eterno de Deus é servir. Fala comigo, o propósito eterno de Deus é servir. Cadê os homens? Os homens precisam servir. Irmãos, eu vou dizer algo para você nessa manhã. Quando uma mulher ora, ela ora. Mas quando um homem se levanta em oração como sacerdote da sua casa, tudo muda. Não estou dizendo que a mulher é menor, não é isso. Eu estou dizendo pelo nível de autoridade. A Bíblia diz que o homem é o cabeça. Então você que é homem, ensine seus filhos, ensine sua esposa, ensine seus colegas, pelo exemplo. Sirva em alguma conexão da igreja, sirva sua esposa, sirva seus filhos, sirva de alguma forma. A unção, o propósito eterno de Deus é servir. É servir, irmãos. Esse copo ele serve para segurar a água. Essa toalha serve para enxugar o suor. Esse telefone serve para falarmos. O microfone serve para amplificar a voz. De alguma forma, Deus te chamou para servir. Observe quem são os homens e as mulheres que Deus colocou ao seu lado. Honre esta unção, servindo-os. O maior exemplo é Jesus. E ele disse: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para dar a minha vida por vocês. Então, irmãos, o maior exemplo para nós é Jesus. Eu estou aqui nessa manhã te servindo. Eu fiquei quarta, quinta, sexta com uma mensagem na cabeça. Sábado eu fui para casa, eu vinha para vigília, mas eu estava tão assim,
agoniado pela palavra, e eu comecei a preparar a palavra, eu terminei a palavra, já era quase 11 horas da noite. Quando eu terminei a palavra, eu levantei, falei, graças a Deus, amanhã eu vou pregar essa mensagem. Eu fui no quarto, falei para Keila assim, Keila estava no outro quarto, fazendo um trabalho na faculdade, e eu disse para Keila assim, caramba Keila, eu passei quase 4 horas preparando uma mensagem, você acredita que não é a mensagem que eu vou pregar? Deus não quer que eu pregue essa mensagem. E ela falou assim, você vai pregar o quê? Eu falei, eu não sei. E eu fui para a trilha, sabe, na sexta-feira que eu preparei a mensagem. Aí no sábado eu fui para a trilha, até tomei uma paulada aqui no rosto, tomei um capote na trilha. E aí fui para a trilha falando, Deus, o que é que eu vou pregar? O que é que eu vou pregar? O que é que eu vou pregar? E ontem de noite eu fui comer com os irmãos. Eu falei para o irmão assim, falei, irmão, amanhã tem culto e Deus não fala comigo o que é que eu vou pregar. Sabe, irmãos, e eu estou aqui te servindo, transmitindo uma mensagem de Deus, dizendo para você que a melhor coisa que um homem pode ter ou fazer, que uma mulher pode ter ou fazer, é poder servir as pessoas com as quais ela convive diariamente. E é através desse servir que Deus vai transferir uma unção extraordinária sobre a sua vida. Se você recebe, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé. Sabe, há diversas maneiras de você cumprir o propósito de Deus para a sua vida. O propósito eterno é esse: que você sirva. O primeiro passo desse propósito eterno é ter dentro de você o próprio espírito daquele que serve. É entregando o seu coração, é entregando a sua vida, é entregando o seu futuro, o seu destino, sua casa, sua família, é entregando tudo nas mãos de Jesus. E eu quero fazer um convite nessa manhã. Talvez tenha alguém aqui nessa manhã que nunca tomou uma decisão de entregar a sua vida para Jesus. Não estou falando de entregar a sua vida para a igreja não, irmão, porque a igreja não resolve a vida de ninguém. Igreja é apenas um lugar para a gente se reunir, ouvir a palavra, honrar a Deus e servir os irmãos. Mas é entregar a sua vida a Jesus. E eu quero orar por você que nessa manhã quer dar o primeiro passo, entregando a sua vida para Jesus. Fazendo como, pastor? Levante a sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus? Ou quer reconciliar, quer voltar, sabe? Voltar aos braços daquele que nos criou e nos formou. Tem alguém? Eu quero orar por você, levante sua mão. Eu não vou demorar, nosso tempo está quase encerrando. E eu sei que você quer ir embora almoçar. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Sabe, não perca a oportunidade. Foi uma decisão que eu tomei há 28 anos na minha vida. 28 anos. Eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Sempre firme. Já passei muitos perrengues, eu e minha esposa. Já fomos morar na casa da minha sogra, dormir no chão. Sabe, passamos perrengues demais. Já andamos a pé, já andamos, sabe, mas nós nunca desistimos de servir ao Senhor. Tem mais alguém? Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Vem aqui, filho, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Tem mais alguém, irmãos? Eu sinto que tem mais uma pessoa. Vem aqui, eu quero orar por você. Eu sinto que tem mais uma pessoa. Eu quero orar por você, não deixe para amanhã não. Não deixe para a noite, ou não deixe para a semana que vem. Vem, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Você não vai vir? Vamos orar por ela então. Como que é seu nome, querida?
Pai, eu quero em nome de Jesus orar pela vida da Eliane. Obrigado, Deus. Obrigado porque a tua palavra, ela é verdadeira. Tua palavra diz que é o próprio Espírito que nos convence. Não são palavras bonitas como Paulo diz, não é, ó Deus, algo humano, é o teu Espírito. E nessa manhã eu quero abençoar a vida da Eliane, ó Deus, eu quero quebrar nessa manhã, debaixo dessa palavra que foi ministrada, toda a impossibilidade, ó Pai, tudo aquilo que, ó Deus, talvez era impossível aos olhos humanos, seja possível aos olhos espirituais. Eu quero declarar que a tua bênção esteja sobre ela, eu quero declarar que o teu amor, que o teu favor, que a tua graça esteja sobre ela, Senhor. Habita, Senhor, faz morada no coração dela. Fale com ela, ó Deus, todos os dias, todas as manhãs, que ela possa ouvir a tua voz, ó Deus, e ser direcionada pelo teu Espírito. Eu oro nessa manhã, eu a abençoo, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Deus te abençoe, seja bem-vinda. Amém? Como é seu nome mesmo? A Natália vai te acompanhar, vai pegar o seu nome, nós queremos ligar para você. Deus tem algo grande para fazer, Deus tem algo muito grande para fazer. Deus não te trouxe aqui nessa manhã